algumas coisas tristes que têm acontecido com a nossa instituição, com a instituição, né? Metodista traz uma dor ao nosso coração, traz ai, meu Deus, toma conta da gente, né? E é muito bom estar aqui com vocês hoje. É curioso que toda vez que eu venho aqui, Deus sempre traz algo a mim. Mas hoje Ele testificou coisas que eu tinha pensado para trabalhar com os irmãos. O texto que eu tinha pensado de trazer como texto base foi o texto que a Aline leu, né, sobre nós não nos conformarmos com o mundo. O que tem a ver isso com ansiedade? Depois a gente vai estar falando. Mas foi um dos textos que eu pensei em trazer como texto base. Então, Deus testifica, porque realmente a gente não pode se conformar com o mundo. A gente não pode se conformar com a situação do nosso país. A gente não pode se conformar com a nossa situação, com a situação que estiver acontecendo dentro da nossa casa. A gente não pode se conformar com os padrões que o mundo vem impondo para a nossa vida, para a nossa família, mas a gente precisa transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, amém? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a irmã também cantou um hino, agora o último hino que a irmã cantou, esqueci seu nome, me perdoa. Raquel, me perdoa. Não, Raquel, me perdoa. A Raquel cantou um hino falando sobre quem tentará contra o braço forte do Senhor. E quando eu entrei nessa manhã aqui, veio uma palavra assim, resistência. Veio essa palavra na minha cabeça, resistência. E Deus não tem nos chamado para desistir. Ele tem nos chamado para fazer resistência nessa terra, para sermos resistência. Então, eu só queria compartilhar isso com os irmãos, porque realmente testificou ao meu coração quando a irmã começou a cantar, começou a ministrar. Falei, é isso, Senhor. Eu não sei se é para toda a igreja essa palavra, mas eu precisava trazê-la. Vamos fazer resistência. Nós não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, diz a palavra de Deus, né? Nós vamos com os nossos joelhos fatigados, cansados, mas nós vamos percorrendo o alvo que é Jesus. Nessa manhã, irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus 6:34. Existem muitas palavras na palavra de Deus, muitos versículos acerca de ansiedade. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho de ansiedade. O John pediu para que eu trouxesse algo sobre ansiedade, sobre escolhas. Estou começando a achar que Deus tem algo em especial comigo para trabalhar esse tema, porque é o tema que eu mais sou chamada para falar, apesar de eu ser especializada em desenvolvimento infantil. Eu poucas vezes fui chamada para falar sobre... Poucas vezes não, né? Também estou exagerando. Eu fui chamada muitas vezes para estar ministrando em escola, trabalhar com os professores, com o corpo docente, mas eu sou muito mais chamada para trabalhar essa temática, então estou começando a achar que Deus tem algo especial para mim. E eu acredito que seja para o momento, né? Nós estamos vivendo uma grande epidemia em nossa geração, que são as crises dos ansiosos. Hoje, o nosso país é considerado o país mais ansioso do mundo. E a gente precisa olhar para isso, porque a ansiedade tem prejudicado a nossa vida, a nossa rotina, o nosso bem-estar físico, emocional, a administração do nosso lar, a nossa vida profissional, a nossa vida com amigos. E a ansiedade, ela pode acarretar vários malefícios, inclusive, não só emocional, né? Mas em todas as outras áreas da nossa vida, física, porque isso vai somatizando e vai dando bastante problema para a gente. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia, né? Vocês já abriram. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, não se preocupem com o amanhã. A minha, acho que é a nova versão traduzida, tá? Pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Amém? Vamos orar antes da gente começar. O irmão John falou comigo que é um bate-papo, tá? Então, assim, eu quero deixá-los bem à vontade, eu vou estar introduzindo, vou estar começando, mas à medida que forem sentindo vontade de perguntar algo, quero que fiquem bem à vontade, porque eu não quero que ninguém saia daqui com nenhuma dúvida, tá bom? Eu quero que todo mundo saia daqui bem esclarecido, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem, se não tem uma ansiedade já patológica, já sentiu ansiedade ou sente de vez em quando, ok? Todo mundo sente ansiedade de vez em quando, em relação a alguma coisa?
Então, todo mundo tem. Na verdade, todo mundo tem, porque a ansiedade é uma emoção inerente a todo ser humano. Mas eu digo ter crises de ansiedade referente a alguma coisa. Todo mundo aqui sente. Talvez não esteja patológica, mas é importante a gente atentar para isso. Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria de te convidar agora a estar, obrigada, Raquel, a estar pensando em tudo aquilo que tem causado algum sofrimento emocional para você, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, como o irmão Anderson falou aqui, que tem trazido condenação a você aqui nessa terra, talvez algum pensamento, talvez algum desejo, talvez alguma situação no seu trabalho, na sua casa, algum anseio, algum sonho não realizado. Então, traga tudo à sua memória. Eu tenho certeza que existem coisas que têm perturbado você e te fizeram entrar aqui com o coração um pouco angustiado, com a mente, com pensamentos um tanto quanto atribulados e acelerados. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus para que você pudesse absorver aquilo que o Senhor tem a falar no seu coração. Santo Deus, nessa manhã nós estamos aqui, Senhor Deus, gratos a Ti, por estarmos passando o primeiro dia da semana na Tua presença, por estarmos passando as primeiras horas da nossa vida, Senhor Deus, neste dia, na Tua presença, louvando, adorando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, sendo ministrados pelo Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua morte na cruz, Senhor Deus. Obrigada, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus tão amável, que mudou o nosso viver, que transformou a nossa vida pela Tua misericórdia, imenso amor, pela Tua graça infinita, que nos alcança dia após dia. Por isso, Senhor Deus, nessa manhã de gratidão, nessa manhã, Senhor Deus, de adoração a Ti, nós queremos entregar, Senhor Deus, aquilo que tem angustiado o nosso coração. Em nome do Teu Filho amado, Pai, a Tua palavra diz sobre todas as coisas que nós temos que guardar, que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por isso, Senhor, toma os nossos corações, toma as nossas emoções nesta manhã. Toma aquilo que tem nos preocupado, angustiado, aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, aquilo que tem nos deixado, Senhor Deus, desconectados da nossa família, desconectados, Senhor Deus, do corpo de Cristo. Aquilo que tem tentado, Senhor Deus, nos trazer condenação neste tempo. Que o Senhor esteja conosco, Pai, tomando, Senhor Deus, isso em Tuas mãos, tomando o nosso fardo, Pai, nesta manhã, para que possamos entender e ouvir a Tua voz, Senhor. Traga paz, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, Pai. A paz que nos ajuda a discernir a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Que os nossos corações sejam terras férteis nessa manhã. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja ministrada através da minha vida, mas que eu seja canal do Teu fluir, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado. Flua através de mim, Senhor Deus. Que eu venha diminuir cada vez mais. Que os meus anseios, as minhas vontades de falar certas coisas sejam limitadas pelo Teu Espírito Santo. Que eu seja guiada, direcionada pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a ansiedade, como eu já falei, todos nós sentimos ansiedade. É uma emoção inerente a todo ser humano. Todo mundo sente. Foi a ansiedade que nos trouxe até aqui. Porque a ansiedade, ela nos traz esse instinto de sobrevivência. É a ansiedade que nos faz preparar para as adversidades da vida. É a ansiedade que nos traz esse instinto de alerta, para a gente ver se o alimento não está estragado, para a gente dar para o nosso filho, para a gente olhar para os lados, para o semáforo, para a gente atravessar a rua. É a ansiedade que nos faz nos preparar para uma prova. Então, a ansiedade, ela é essencial para a nossa sobrevivência. A gente precisa da ansiedade. A grande questão é que a ansiedade, ela tem estado em níveis tão elevados que tem se tornado patológica na vida de algumas pessoas. E hoje, como eu falei no início, o nosso país é o considerado país mais ansioso do mundo. E isso me entristece profundamente, porque não quero aqui corroborar o nosso pastor Emerson, mas eu quero só trazer um dado para os irmãos, que criança
fica ansiosa sim. E hoje o número de crianças ansiosas tem crescido de forma, assim, assustadora. Assustadora. E muitas vezes a ansiedade está associada a vários fatores, né? A ansiedade da criança está associada ao uso excessivo de telas, está associado à alimentação, à falta de prática de atividade física, assim como a gente também, né? Há um sono que não é de qualidade, porque às vezes a gente acha que a criança dorme, Renata, dorme de meia-noite a meio-dia. Ela dorme 12 horas, mas ela está perdendo janelas de sono preciosas, momentos preciosos da vida dela, que começam a partir de 9, 10 horas da noite, ali o pico da melatonina, ela está perdendo um monte de coisa. A criança precisa dormir, gente, para crescer, para se desenvolver, isso é fato. Então, assim, as crianças estão ansiosas e, principalmente, não quero trazer um peso espiritual para a vida das mamães presentes, mas é algo que Deus também tem ministrado ao meu coração. A criança tem estado ansiosa por conta da nossa impaciência, mamães. A gente está sempre, vamos, anda, coloca a roupa, vai, come rápido, anda que a gente está sempre tão atrasada às vezes, né? Não vou falar todo dia, às vezes que a nossa ansiedade tem, a nossa pressa, a nossa impaciência tem causado ansiedade nos nossos filhos. Então, criança fica ansiosa sim, criança tem ficado ansiosa, eu tenho atendido crianças com níveis de ansiedade elevadíssimos. Então, está assustador, está muito preocupante, sabe? Me entristece o coração pensar nisso, mas a gente precisa atentar para isso, é importantíssimo. E a ansiedade, então, ela é uma resposta natural, é uma resposta emocional natural a questões de perigo, de previsibilidade, questões do futuro. Então, a gente precisa da ansiedade. É comum que a gente tenha ansiedade. Mas a gente precisa atentar porque está em exagero. E por que está em exagero? Quais são as situações... Deixa eu só abrir aqui, que eu tenho uma coisa do livro aqui. Que tem nos tornado... Bom, vamos continuar. Então, a ansiedade é algo que está constantemente na nossa vida moderna. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, vou falar rapidamente, porque o que eu quero realmente frisar são os remédios naturais bíblicos que a palavra de Deus nos traz para combater a ansiedade nos tempos de hoje. A ansiedade ela é provocada por várias coisas, tá? Fatores genéticos. Normalmente, quem é ansioso tem um pai, uma mãe ansiosa. Não é só a criança que está com vício de tela, tá? Adulto também. Laira chega a assim, adulto também. O que a gente mais vê é adulto rolando feed o tempo todo. Eu não sei se vocês têm no celular de vocês, mas há 3 anos, quando eu comprei esse celular para mim está muito novo, ele tem que durar mais uns 3 anos, em nome de Jesus. Ai, Senhor, esteja com os socorristas, em nome de Jesus. Quando eu comprei esse celular, ele veio com uma função que no meu antigo celular não tinha, que é uma função que mostra o quanto eu consumo de rede social, de celular. E quando eu comprei ele, é novidade. Tudo que é novidade, a gente faz o quê? A gente usa muito, a gente consome demais. É novo. Eu falei, cara, eu comprei um celular, primeira vez que eu comprei um celular que eu queria de verdade. Ai, paguei com meu dinheiro, aquela coisa maravilhosa. E assustadoramente, teve uma semana que ele... Aí manda... todo domingo chega um relatório semanal do consumo de tela. Aí dá uma média, né, do quanto eu consumi nos dias. Gente, eu fiquei assustada que um dia veio um consumo de 6 horas
não sei quantos, quase 7 horas. Falei, que isso, Deus? Como assim? 7 horas mexendo no celular? Aí eu fiz os cálculos. Se eu estou entre 7 e 8 horas dormindo, geralmente eu durmo 6, 7 horas por noite. Tá, 7 horas dormindo. Quantas horas que sobraram? Aí eu fazendo o cálculo, falei, Deus, eu fiquei metade do meu dia acordada mexendo no celular. Só que eu tenho uma filha. Onde estava minha filha nessa hora? Eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho família, né? Tenho mãe, eu tenho um trabalho, pacientes para atender, relatórios para dar andamento, né? Prontuários para... Falei, gente, onde eu estava? E aí eu tomei consciência disso, eu tomei um monte de decisões drásticas mesmo. Eu lembro até de Aline, se não for radical, gente, não dá, não vai. A gente, com criança, a gente ainda vai ali nas beiradinhas, mas a gente que é adulto, gente já é tem aí uma turminha que é mais jovem aí, mas já aprendam. Com coisas que estão afastando a gente de Deus, estão distraindo a gente tem que ser radical. E eu tomei uma decisão radical. Eu cortei, no primeiro momento eu excluí Instagram, excluí. Falei, se eu não estou sabendo usar, vou excluir. Excluí tudo, Facebook, excluí todos, só fiquei com o WhatsApp, porque meu marido liga para minha filha todo dia no horário do almoço e tinha que ter, né? Deixei o WhatsApp, excluí tudo, excluí todas as notificações, porque se não toca, eu não vejo. Excluí, gente, diminuiu, assim, maravilhosamente o meu consumo. Continuo usando. Tem dia que eu dou uma extrapolada, final de semana, às vezes eu estou sem radaça, não tenho tantas coisas para fazer, porque a gente falar que a gente não tem nada para fazer é uma mentira, que a gente sempre tem muita coisa para fazer, inclusive ler a Bíblia, ler um livro, se exercitar. A gente tem sempre muita coisa para fazer. Mas diminuiu bastante o meu consumo e eu pude estar mais presente para a minha família, para minha filha, para os meus amigos, para os meus pacientes, depois que eu tomei essas decisões. Então, a gente precisa modificar isso. Então, a forma como a gente usa o celular tem causado muita ansiedade. Mas não é só pelo excesso de consumo, é por aquilo que a gente também tem consumido. E Satanás, ele é tão ardiloso, não é, a inteligência artificial, ela é facilmente manipulada por Satanás. Porque toda hora os seus anseios, os seus medos, os seus desejos estão sendo colocados lá na sua timeline. Está tudo lá. Os seus desejos, o seu sonho de ter uma casa assim, aparece um monte de gente que já tem. O seu desejo de ter uma família, muitos filhos, né? Tem mulheres que ainda não têm filho, muitos filhos. Aí você vê todo mundo lá, aquela família, né? Cheio de filhos, lindo, aquela coisa de margarina, né, de propaganda de margarina. O seu carro, o seu trabalho. Eu sou psicóloga. Aí você vai vendo um monte de psicólogo. Gente, parece que está todo mundo tendo sucesso, só eu que estou aqui ainda. A gente começa a diminuir as nossas conquistas. Na verdade, nem levar em consideração. A gente começa a se comparar. E aí a ansiedade começa a bater doendo na nossa vida. Então, a gente precisa atentar para o consumo de celular, gente. Por favor. Não só dos filhos de vocês, porque na criança tem ainda um prejuízo muito maior. Porque a criança que tem consumido, e pasmem, tem criança que consome, tá? Mais de 6, 7 horas de celular por dia. Existem estudos que comprovam o quanto isso tem trazido prejuízos irreversíveis no desenvolvimento neurológico das crianças, tá? Prejuízos irreversíveis no desenvolvimento do córtex pré-frontal, que na criança está sendo desenvolvido. E o que é o córtex pré-frontal? É a área do nosso cérebro onde tem tomada de decisão, regulação emocional, raciocínio, linguagem, muita coisa está envolvida. Então, gente, são prejuízos irreversíveis, que não vai ter volta. Então, vamos atentar para isso, falem com as pessoas fora daqui, porque é importante isso. Mas a gente também precisa se policiar com relação a isso, porque isso tem deixado a gente muito ansioso. A vida, o estilo de vida da gente também tem deixado a gente muito ansioso. A gente que é crente, a gente tem uma máxima, uma falácia que eu detesto, eu abomino e eu tenho lutado contra. Crente não bebe, não fuma, não...
mas crente come. Gente, vamos abolir isso da nossa vida em nome de Jesus, porque sedentarismo, obesidade tem matado muita gente, tem encurtado o plano de Deus na nossa vida aqui na Terra. O pastor Luciano Subirá tem falado muito sobre isso, né? Agora que ele está mais magrinho, a pastora Raquel, ela também, a Raquel Lima, né? Acho que é Lima, aquela que é uma escura, sou apaixonada nela. Ela tem falado muito sobre isso, que ela desistiu de morrer, que ela escolheu viver, porque a obesidade é uma doença e tem causado ansiedade na nossa vida, agrava ainda mais o quadro de ansiedade. Falta de atividade física, sono irregular, tudo isso agrava a nossa ansiedade. Excesso de cafeína, tá? Para o pessoal que gosta de café, vamos diminuir, né? Beber café até 3h30, 4 horas. E também, não é porque, vou beber até 3h30, 4 horas, mas vou beber 3 litros de café. Não, gente, por favor. Por favor. Não, vamos beber na quantidade adequada, tá? Gente, são ml, se eu não me engano, Laira é médica, a Laira vai poder me ajudar. São 300, 200 ml de café que são recomendados. Fá. Aham. Uhum. Então vamos botar aí. Exatamente. Quem? Ai, meu Deus do céu. A Aline também. Sangue do Cordeiro, o café de Aline é terrivelmente amargo. Faz mais não, amiga? Hã? Gente, o café dela é terrível. Ela ia na minha casa, que a Aline, eu e a Aline somos da crias lá do Retiro também, né? E eu era líder de célula de Aline. Aí a Aline ia sempre lá em casa, porque eu estava discipulando para ela se tornar líder. Glória a Deus. Não é honra minha, é honra a Deus, mas eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que Deus me usou nesse trajeto. E a Aline estava sempre lá em casa, tomando um cafezinho com patezinho, né? E ela falava, Renata, pelo amor de Deus, não bota açúcar no seu café, não. Eu fazia o café sem açúcar e ela adoçava na hora, do jeito que ela queria, porque o meu café é meladinho, eu confesso. Mas, e açúcar é um outro problema que traz muita ansiedade. E assim, gente, eu não vou ficar aqui explicando o que funciona, por que o açúcar atua em tal, porque a gente não tem tempo, tá? Vamos falar do que realmente importa. Então, gente, muitas coisas têm nos trazido ansiedade, tá? E talvez você tenha pensado aí alguma coisa que está trazendo ansiedade, que está suscitando essa ansiedade, que está te fazendo balançar a perna sem pensar, roer as suas unhas de forma descompensada, que está te fazendo comer de forma desordenada, que está te fazendo não dormir direito. Estou falando aí com vocês? Vocês estão comigo aqui? Então, assim, a ansiedade vai trazendo um monte de sintomas. A gente não dorme direito, a gente fica balançando a perna o tempo todo, a gente sofre da síndrome do pensamento acelerado, pensa 1000 coisas e não pensa nada ao mesmo tempo. Né, o doutor Augusto Cury fala sobre isso num livro, sobre a síndrome do pensamento acelerado, que a gente está pensando 1000 coisas, a gente está aqui na igreja, adorando o Senhor, de repente tem alguma coisa que dá um insight, dá um estalo na nossa cabeça, a gente lembra da comida que a gente tem que fazer, da roupa que a gente tem que lavar, da faculdade que a gente tem que ir, da escola que amanhã eu devo ter prova, do trabalho, porque tem um irmão, amanhã eu vou atender um paciente assim, eu vou atender... Então, assim, a cabeça da gente não para. Então, existem muitos sintomas, né? Problemas gastrointestinais. Tem muita gente mesmo. Eu conheço uma pessoa, até como minha de Aline, que ela sofre muito com síndrome do intestino irritável, né? Que é causado também por conta de ansiedade. O dela desarranja completamente, mas tem gente que prende. Completamente. E ansiedade. Eu tenho intestino preso, mas me alimento bem, bebo água. Gastrite. Gente, tem gente chegando a úlceras. É coisa assim assustadora, ansiedade. Alopécia, queda de cabelo. Eu conheço muito. Você tem? Ansiedade pode causar isso. Então, assim, gente, a gente precisa urgentemente atentar para isso. Tá? Então, é uma coisa muito séria no nosso tempo. E a Bíblia ela tem remédios, né? A palavra do Senhor ela é remédio para a nossa alma. E dentro da palavra do Senhor a gente consegue encontrar algumas coisas para combater a ansiedade. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, especificamente.
E hoje eu trouxe aqui 5 remedinhos. O primeiro deles está lá em 1 Tessalonicenses. Alguém abre para mim? 1 Tessalonicenses 5,18. Quem é velho de igreja sabe esse versículo de cor. Quem é novo também, né? Quem é novo que estuda a Bíblia também sabe. Alguém lê, por favor, para mim? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Primeiro remedinho contra a ansiedade que eu quero trazer aqui para vocês é a gratidão. Infelizmente, a gratidão, ela não tem sido exercida por nós cristãos. Ai, que delícia, gente, nenenzinho. E é um remédio natural. Natural que a gente não precisa fazer muito esforço. Quer dizer, na verdade, tem que fazer um esforcinho sim. Porque a gratidão, ela acaba sendo como um músculo, né? Quanto mais você busca isso para a sua vida, quanto mais você... A princípio, você vai estar ali, ai, Senhor, estou aqui para agradecer por isso. Ai, estou aqui... Você vai se esforçando até que você realmente desenvolva um coração grato. Quanto mais rápido a gente desenvolve um coração grato, grato pela vida que a gente tem, grato pelas coisas que nós temos, grato pelos filhos que nós temos, grato pelo trabalho que nós temos, quanto mais pela casa que a gente tem, quanto mais a gente desenvolve um coração grato, mais longe da ansiedade a gente vai andar. Porque a ansiedade da comparação e da preocupação com o que eu quero conquistar nos faz ficar longe do desfrute daquilo que a gente já tem. E a gente, como se aquilo que a gente já tem, como que aquilo que a gente já tivesse, não fosse bom o suficiente. Então, a preocupação com o que eu quero, a preocupação com me comparando com o que o outro tem em relação àquilo que eu quero ou com aquilo que eu tenho, faz com que eu desenvolva uma ingratidão tão grande que me causa ansiedade profunda. Então, a ansiedade, ela é avessa à gratidão. Então, quanto mais a gente desenvolve gratidão, quanto mais em tudo a gente dá graça. Eu falei que até com o meu marido que esse ano seria o meu... Eu gosto de fazer isso, tá? Não sei se vocês gostam, mas eu tenho essa coisa de botar um versículo, de refletir no final do ano. Eu vou refletir sobre os nossos erros, nossos acertos, nossas coisas. E eu falei, Catu é o apelido dele, tá? O nome dele é Vinícius. Catu, o meu versículo que eu fecho esse ano de 2024 e vou iniciar o ano de 2025 é esse, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, né? Porque em tudo a gente tem que dar graça, porque Deus está com a gente o tempo todo. E meu marido é um pouquinho murmurador, um pouquinho. Ele é um pouquinho mais de olhar as dificuldades, mais do que eu, né? Eu sou mais otimista. Mas eu falei, amor, em tudo a gente tem que dar graça, porque essa é a vontade. O que você está rindo, Aline? E aí, ele fala até comigo assim, Renata, mas você não está vendo isso? Eu falei, tô. Mas vai adiantar eu ficar desesperada? Não vai adiantar. Eu tenho isso. Ele, ai, Renata, eu não consigo entender. E ele é muito acelerado. Quem conhece Catu não entende como aquele semblante pleno dele, aquele homem quieto, consegue ser esse homem acelerado que eu estou falando aqui. Só quem convive sabe. E aí ele fala, eu não consigo entender como é que você consegue ficar tão calma. Falei, amor, para certas coisas não adianta desesperar. A gente tem que dar um passo de cada vez. Vamos. Radassa fica doente, ele fica desesperado. Meu amor, fica tranquilo, eu levo ela no médico. Renata, mas quem vai te levar? Eu falei, meu amor, eu. Eu e Deus. Monto no carro, vou no Friburgo, vou onde tiver que ir, resolvo as coisas. Fico nervosa? Fico estressada? Fico. Mas a gente tem que controlar. Porque são respostas naturais à situação que a gente está vivendo. Mas eu não permito que isso venha me dominar. Porque senão eu não consigo resolver a vida. Então, a gente precisa desenvolver esse coração mais grato, né? Voltando para a questão da gratidão. E eu falei com ele, esse vai ser o versículo do meu ano. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E, coincidentemente, é o versículo tema da minha escola, que é lá no Ribeiro Gil. Nós temos bases cristãs, eu trabalho lá. E é o versículo tema da escola. Em tudo, deixa eu ver se eu estou com a minha agenda aqui. A agenda da escola. Que a gente botou
Em tudo tem... Ah, tá, tô. Aí eu fiz uma capinha para a agenda, ao versículo da gente aqui, ó. Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A gente precisa desenvolver a gratidão. Parar para analisar tudo que a gente tem, parar para dar valor às nossas conquistas, porque senão a gente vai ser consumido pela ansiedade do ter. Tem uma frase que agora eu não vou lembrar. É a ansiedade do... Como é que é a ansiedade do ter e o tédio de possuir? É, a ansiedade do ter e o tédio de possuir. Porque a gente quer ter, mas quando a gente tem, a gente fica entediado, porque a gente quer sempre mais. A nossa alma ela é muito sedenta. E se a gente for dar vazão aos desejos da nossa alma, gente, a gente vai ficar sempre nisso, nessa ansiedade de ter. E aí, quando tem, aí vem aquele tédio. Ah, eu podia ter mais. Ah, eu queria muito ganhar 5 mil reais. Eu quero, aí consigo uma renda lá de 5 mil reais, só que daqui a pouco 5 mil reais já não é nada. Eu já consigo gastar 5 mil reais. E aí, aí fica nesse ciclo de ansiedade do ter e o tédio de possuir. Eu tenho ansiedade para ter, aí eu conquisto, aí vem aquele tédio porque eu quero mais. Ah, isso aqui já não é mais suficiente. Pode falar, Laira. Ah, não, gente, não promete isso não. Fala. Sim. Sim. Completamente. É. Sim. 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 Não, ótima colocação. Fala. Ai, fala no microfone que você fala muito baixo. Lindamente, eu quero que você assim. Fala muito alto. Quando eu trabalhava, porque eu trabalho direto com adolescente, né? Você lembra? Aí eles, eu vou falar sobre um pouquinho da experiência que eu tive com ansiedade de adolescente. Eles não suportam uniforme na escola. Você fala assim, vamos botar um uniforme. Só que eles usam um uniforme social, que é fazer parte de uma tribo. Só vai ser feliz se tiver isso, só vai ser feliz se for igual a isso, só vai ser feliz. Então, essa ansiedade nos jovens também está... É muito pior, porque nos jovens tem, nos adolescentes em si, né, de 12 a 18, vou botar 24 anos, que é uma fase em que o cérebro ainda está amadurecendo, né, considerado pelos cientistas, neurocientistas. É uma fase que você está tomando decisões importantes, né, para o seu futuro, os hormônios estão ali exacerbados, então, para a adolescência, então, é algo que está alarmante demais. A gente tem realmente, e a gente vive numa geração que eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, com quantos anos você teve, quantos presentes você ganhava, Germana, quantos presentes você ganhava no ano, na sua infância? Natal e aniversário. Nem Dia das Crianças a gente ganhava. Às vezes, no Dia das Crianças, a gente ganhava
Ovo de Páscoa era para dividir. Eu tenho 3 irmãs. Ovo de Páscoa era para dividir. Ou cada uma ganhava uma caixinha de bombom. Antigamente, os nossos pais tinham mais dificuldades para dar aquilo que a gente dá hoje para os nossos filhos. E a gente, como pai e mãe, aí eu quero puxar a orelha de pai e mãe, porque eu também puxo a minha todos os dias, a gente tem muitas facilidades hoje. O cartão de crédito facilita a nossa vida para comprar o que o nosso filho quer. Você quer falar, Germana? Pode falar. Não, então, assim, a gente vive num mundo de muitas facilidades. A minha filha, por exemplo, eu nunca tive uma Barbie. Porque meus pais eram, né? Graças a Deus a gente tinha as coisas dentro de casa, mas com muita dificuldade. Eu nunca tive uma Barbie original. Minha filha tem 14. Não porque eu dei, tá? Porque tios, né? Os tios dão. Eu dei uma, meu marido deu uma e só. E as outras 12 foram ganhadas. Minha filha tem 14. Aí, quando eu contei essa história para ela, um dia ela falou assim, ai, mãe, vem ela daqui a pouco. Ela foi lá no quarto, pegou 7 e me deu, dividiu. Toma, mãe, você nunca teve, né? Eu falei... Então, assim, a gente hoje tem muita facilidade. Sim. Um retrocesso. A mulher foi uma... Coitada, ela foi no hospital levar uma bebê reborn. Eu vi. Ah, gente, pelo amor de Deus. Fala, Germana. Sim, uma doideira. Fala, Germana. Você falou, é importante também a gente salientar. Tá ligado? Não tô. Som. Tá bem baixinho. Ou eu que... Então. Exatamente, né? Sim. Ei. Sim. Obrigada. Sim. E a gente erra muito nisso, gente. Eu acho que isso só alimenta mais essa questão de ter, de consumir. Sim. E essa ansiedade, eu acho que é uma coisa social. Sim. Porque eu vejo muito essa cultura nos pais. Não, eu quero dar tudo para o meu filho, porque eu não tive isso. Não tive, Sim. eu tive uma bicicleta boa, então eu quero dar. Eu não acho que tem que ser assim. Que você tem que ter várias bicicletas, vários carrinhos, várias Barbies, de todas as coleções. Eu acho que você tem que ter com moderação e ensinar, porque você não precisa ter 14. Sim. Assim, né? Você não precisa ter 20. E aí a gente, além de ter essa questão, tem essa questão que a Laira falou. A gente está envolto no consumismo. Então a gente está fazendo, às vezes, involuntariamente, irmãos. E aí a gente precisa voltar no não vos conformeis com esse século. Gente, é fazer um trabalho de autoanálise em casa e avaliar. Poxa, Deus, como é que eu estou levando a minha vida? Como eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu estou querendo ter o estilo de vida? Será que eu estou buscando o estilo de vida que outras pessoas estão mostrando? Porque a verdade é essa, gente. A vitrine é a rede social. Que as pessoas estão mostrando na rede social, será que eu estou querendo me amoldar ao padrão de vida daquela pessoa, trazendo isso para dentro da sua casa? Pode falar. Não, só para corroborar com a Germânia, eu dou aula numa escola de inglês, né? Eu tinha um determinado aluno e eu via que ele faltava às vezes e a mãe dele trabalhava lá. Eu perguntei, fulano faltou, por que não veio? Porque eu não tive dinheiro para comprar o lanche dele, alguma coisa assim. Só que depois ela falou comigo que quando ele nasceu, ela fez um juramento que ela daria para ele sempre do bom e do melhor. Então, assim, se ela não podia comprar um fandango, ele não vinha. Meu Deus. Falei, mas não pode ser, sei lá, hoje trazer um biscoito de maisena, porque às vezes vem as crianças compram aquele pão, passam um pão. Não é todo dia que traz aquele lanche, aquele fandango, aquele guaravita, né? Vai, né?
dividindo, né? Um dia uma coisa melhor, um dia uma coisa mais simples, mas ela não. Se ela não pudesse comprar o melhor biscoito daquele mercado, o filho Gente, não tinha. e é muito difícil. Eu luto muito também com essa questão de lanche de Radassa, só para a gente dar andamento aqui. E ensinar é difícil. E aí Radassa fala, mãe, mas fulano leva. A Radassa nunca tinha comido um Doritos na vida dela. Mãe, eu queria levar Doritos, comer um Doritos, aquele negócio picante, aquele negócio cheio de corante. Maravilhoso. Não, é gostoso, é um salgadinho gostosinho, mas aquilo é extremamente prejudicial à saúde. E aí Radassa comeu com a coleguinha e falou, mãe, eu quero levar, na sexta-feira eu deixo o lanche livre, ela escolhe alguma coisa que ela queira colocar. Meu Deus do céu, que tormento que foi. E como é que você ensina? Como é que você fala não, se você tem condição de dar? Se está todo mundo fazendo. Gente, hoje educar está difícil, tá? A verdade é essa. Palmas para as mães que estão aí caminhando, pelejando, porque está difícil educar. Então, a gente tem isso o tempo todo, a facilidade o tempo todo. Na nossa época, a gente não tinha isso, a gente não comia isso com facilidade. A merenda era o que tinha em casa quando tinha. Eu estudei em colégio público, nem merenda eu levava, eu comia na escola. Então, assim, e comia 2, 3 vezes. Então, assim, hoje os tempos estão muito mudados e os nossos filhos estão crescendo com essa ansiedade de ter ingratos por aquilo que eles têm. Nossos filhos, se vocês pararem para analisar, inclusive foi um dos motivos pelo qual eu pensei nesse versículo em Tudo Dai Graças, porque eu falei, Catu, olha como é que a Radassa está ingrata, mas se ela está, é porque a gente também está. Porque o nosso filho é reflexo, gente. Hoje, gente, 99% dos casos que eu atendo na clínica, de qualquer coisa, exceto as crianças que têm transtorno, né, que realmente têm um transtorno confirmado, diagnosticado, são situações que provêm do meio, do seio familiar. Então, se a criança está ansiosa, provavelmente os pais estão ansiosos. Se a criança não desenvolve gratidão, provavelmente os pais também não são gratos. Entendeu? Então, não ensinam isso, não trabalham isso. Então, a gente precisa olhar com mais gratidão para as coisas que a gente tem. Façam esse exercício quando chegar em casa. Analisem a vida de vocês, aquilo que vocês têm. Analise aquilo que está trazendo ansiedade, principalmente na questão de ter, de possuir, de consumir. E analise se vocês têm gratidão por aquilo que Deus tem dado a vocês, pelos filhos que Deus tem dado a vocês, porque às vezes até os filhos, né? A gente fica comparando com os filhos de outras colegas, os filhos das pessoas da rede social, e aí a gente acha que os nossos filhos, ai meu Deus, eles precisam melhorar tanto, né? Então a gente precisa estimular a gratidão. E aí uma dica boa para estimular a gratidão, que eu sempre dou inclusive aos meus pacientes, é ter um caderninho. A gente está perdendo, né, essa coisa de escrever, e que é tão prazerosa, né, a escrita, e eu gosto muito da escrita terapêutica, de trabalhar a escrita terapêutica, tanto com ansiedade quanto com pessoas deprimidas, porque a gente escrever sobre aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue depois, com o tempo, teve até uma paciente minha que é adolescente, que ela está na faculdade, né, e ela, eu trouxe o caderninho, que ela começou a deixar o caderno de lado, usando o celular, né, aí ela trouxe, ela falou assim, eu vim lendo no ônibus o meu caderno, e eu vi, nossa, mas eu pensava assim, eu era assim, ela vendo a evolução dela, né? Nossa, eu não sabia. Eu vi aqui a primeira coisa que eu escrevi, que você mandou eu escrever. Gente, como eu estou diferente. E ela foi percebendo a evolução dela. Então, a escrita terapêutica ajuda muito. A gente ter o hábito de escrever coisas pelas quais nós somos gratos. Sabe aquele potinho da gratidão que virou moda uma época aí? Cultivem isso dentro da casa de vocês, escrevam, acabou o dia, todo mundo vai lá e escreve um motivo pelo qual foi grato naquele dia, alguma coisa pelo qual foi grato. E aí, no momento de ansiedade, de desespero, vai lá e pega, vai lá e abre o caderninho e lê. Olha aqui, olha quantas bênçãos que Deus tem feito. Olha aqui, Deus me livrou disso, Deus me fez conquistar isso, Deus me fez chegar nisso. Então, sim, são muitas coisas pelas quais nós temos que agradecer todo dia, e às vezes a gente não se atenta a isso. Vamos lá, correndo. Outro remedinho natural bíblico que nós temos, amor próprio, gente. O amor próprio
amar a si mesmo como, né, amor ao próximo como a ti mesmo, não é só, o amor próprio não é só referência para você amar o próximo. Muitas vezes a gente tem isso, né, só como referência, mas não, a gente precisa. Tá certo que a gente está numa sociedade, vivendo uma cultura de egolatria, de egocentrismo nas alturas, né? A gente está aí, o endeusamento do eu, né? O meu eu é o centro. A gente vive muito isso, uma geração muito narcisista, mesmo que não seja patológico, mas parece que é patológico, porque todo mundo acha que a aparência dele é mais bonita, que o que ele faz é melhor, que o que ele tem é maior. A gente está vivendo uma geração muito assim, chata. Mas o amor próprio é bíblico. Desenvolver amor próprio é uma instrução bíblica. Nós precisamos nos amar, irmãos. Nós precisamos amar o que a gente tem. Não é nos conformar, tá? Não é você se conformar com... existe muito essa cultura, né? Quando fala de corpo, principalmente as pessoas, existe uma militância. Tem uma pessoa que milita muito na rede social, que eu já vi, nem a sigo, mas eu já vi muito, como eu vejo muita coisa de... natural, né, de parte nutricional, parte física. Aparece muito para mim uma tal de Thaís Carla, que tem nas redes sociais. Daniel Rio, Daniel conhece, né, Daniel? A Thaís Carla, que é uma mulher super obesa. Hã? Ela fez bariátrica, que militou, escreveu um livro, glória a Deus, Ela escreveu um livro sobre aceitação, sobre se aceitar. Gente, porque se aceitar gordinho, ela defendia numa forma de você não precisa emagrecer para ser feliz. E, de fato, a gente pode ser feliz com o que a gente tem agora, mas a obesidade é doença. Eu ouvi um médico que trabalha com obesidade falando que o gordo, a pessoa gorda, obesa, quando ela faz bariátrica, ela vai emagrecer, ela vai deixar de ser gorda, mas ela não deixa de ser obesa, porque a obesidade é uma doença, que ela vai ter que lutar, igual o Anderson falou aqui, muito lindamente. Senhor, me lembre, eu acho que mesmo que você não tivesse pedido isso para Deus, Deus ia lembrar quem era ele o tempo todo para fazer com que ele prosseguisse. Você quer voltar para lá? Então, o ex-gordo, o gordo, a pessoa que foi gorda, que foi obesa, ela sofre de uma doença que ela vai ter que lutar o tempo todo. E as células adiposas, elas têm memória. Elas não morrem. Elas continuam. Estou falando errado, médica? Elas não morrem, elas continuam ali. Qualquer deslize, até a pessoa que fez bariátrica volta a ficar gordinha. Eu conheço 3 pessoas que fizeram bariátrica, inclusive fizeram plástica e estão obesas novamente. Então, a gente vai precisar lutar contra isso. Então, voltando à questão do amor próprio, a gente precisa se amar, realmente se aceitar. A gente tem as nossas mazelas, mas a gente não pode se conformar. E não vos conformeis. Esse não vos conformeis eu trago para a minha vida de uma forma mais abrangente, de uma forma geral. Porque se eu for me conformar com o fato de eu ter, por exemplo, eu ganhei muito peso depois que eu ganhei Radassa. Estou com 10 quilos a mais do peso que eu tive a minha filha 6 anos atrás. Se eu for me conformar, eu vou continuar do jeito que eu estou, com dificuldades. Meu joelho está reclamando. Ai, Renata, mas você não parece gorda. Não pareço, mas o peso que eu tinha era diferente. O meu joelho respondia melhor. Meu joelho está doendo. Eu fui no fisioterapeuta, no ortopedista, ele falou comigo, filha, vamos perder um pouquinho de peso. É isso. Fazer atividade física. Então, assim, a gente não pode se conformar. A gente precisa se amar, lógico. Mas a gente precisa também... abram aí Mateus 22, 39, por favor, alguém. Mas a gente precisa também cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa vida física, cuidar da nossa vida espiritual. Mateus 22, 39, alguém lê, por favor, para mim? Ai. É só para a gente ter a referência bíblica, a gente está numa escola dominical, né? Então, tem que ter referência bíblica. Então, gente, o fato de muitas pessoas que não se amam, elas estão sofrendo de ansiedade porque elas querem o corpo
da pessoa X, elas querem, aquela menina, ela está muito em evidência também, não sigo também, mas eu conheço, principalmente por causa dos meus pacientes, Virgínia, alguma coisa. Ela tem um corpo que, todo esculpido ali, a mulher saiu da maternidade, 2 dias depois a mulher estava com a barriga tão trincada, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Uma doideira. Então, assim, a gente tem visto que padrões elevadíssimos, mentiras, com certeza, porque a narrativa está nas mãos da gente, né, gente? A gente conta o que a gente quer na rede social. Então, na rede social, eu vou contar o que eu quiser. Se eu postar, eu estava calculando, se eu postar 100 stories, o story tinha 15 segundos, não sei quantos minutos tem mais. Se eu postar 100 stories no dia, eu postei 25 minutos só da minha vida. Acho que dá 25, meia horinha. Meia horinha só do meu dia inteiro, da minha vida, e só a parte que eu quero postar. Fala. Vou só aproveitar o gancho, né? Sobre até um assunto que você já falou antes, a gente chegou até a comentar em uma escola dominical, né? Hoje em dia, o conceito de saúde, né, segundo a OMS, ele pega a questão física, biológica, né, psicológica, social. E a gente tinha até falado aquela frase que você falou no início, né? Eu falei assim, na minha infância, todo pastor, para mim, na minha cabeça, ele obrigatoriamente era gordo. Porque eu ouvia essa frase do crente não bebe, mas come. O que eu quero dizer com isso? Embarcando até nesse assunto do amor próprio. Hoje em dia, a visão da igreja, de maneira geral, tem mudado em relação a isso. Antigamente, você cuidar do corpo era você querer se exibir, ou você ir num psicólogo fazer terapia porque você não tinha amizade com o Espírito Santo o suficiente. E hoje em dia eu vejo que a visão da igreja em relação a isso tem mudado. Você pode sim ter uma vida com Deus e usufruir, né, das permissões dele, seja medicina, seja psicologia, para ter uma vida melhor, uma saúde mental, uma saúde física, se amar e também compreender o outro. Compreender, poxa, eu já vivi num momento de ansiedade, eu estou vendo meu irmão ali no momento de ansiedade, seja ele meu irmão da igreja ou não, do lado de fora, e eu ter uma palavra para dizer. Sim, com certeza. E assim, gente, quando a gente fala de amor próprio, eu trouxe até aqui algumas atitudes que geram ansiedade, que estão relacionadas ao amor próprio, né? A questão de você se cuidar, que estão gerando ansiedade. O consumismo, como a Laira falou, né, muito bem ali, porque quando a gente fala de amor próprio, a gente fala eu primeiro, né? A gente pensa que eu primeiro, mas não quer dizer eu primeiro, quer dizer eu também. Então, a gente precisa mudar isso. Não é eu, não sou eu primeiro. Sou eu também. Eu também importo, eu também preciso me cuidar, eu preciso me valorizar, eu preciso cuidar da minha aparência. Mas aí, dentro da questão do amor próprio, vem o consumismo, materialismo. A pessoa pensa só no ser, né? Germana falou ali de a gente quer dar para o filho tudo aquilo que a gente não teve. E a gente esquece de ensinar o filho a ser tudo aquilo que a gente não foi. Então, a gente está invertendo os valores, né? Não é sobre ter, é sobre ser. Então, a gente precisa ensinar o nosso filho. Eu não ouço os pais falando, eu vou ensinar tudo que eu não fui para que meu filho seja. Eu não vejo muitos pais falando isso. A gente pensa muito no, eu vou dar o que eu não tive. A bicicleta que eu não tive. A minha bicicleta foi usada, mas a minha filha não. Minha filha vai ter uma bicicleta que eu vou comprar 0. Então, a gente tem muito isso, né? O materialismo, individualismo, que quando a gente pensa em amor próprio, a gente entra nessa questão da individualidade. A gente entra nessa coisa de olhar só para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, esquecendo-nos das pessoas que estão ao nosso lado. Perfeccionismo é algo que traz muita ansiedade. Meu marido, ele é muito perfeccionista também. Quem conhece Catu sabe que ele tem dificuldade. A gente está em obra lá em casa, gente. Ai, Jesus. E todo dia ele tem um defeito para falar com o pedreiro. Todo dia o pedreiro tem que desmanchar um negócio, porque ele fala... E todo dia ele fala a mesma frase. Se eu fosse pedreiro, eu ia me dar muito bem, porque eu sou muito exigente, mas eu também ia me dar muito mal, porque eu ia trabalhar desesperadamente, porque tudo está... Se tiver errado, ele vai querer quebrar tudo. Então, assim, todo dia ele tem uma reclamação para o pedreiro. Então, o perfeccionismo em excesso, a pessoa que é extremamente perfeccionista, ela sofre muito com ansiedade, né? Ela se cobra muito, ela é pouco tolerante. Comparação. Então,
Então, às vezes, a gente tem dificuldade de ter amor próprio por causa da comparação. Porque eu me comparo o tempo todo com o outro, com a outra pessoa. E isso gera uma ansiedade, gente, um desgaste emocional tão grande que, só Jesus. Sono irregular, má alimentação e sedentarismo. Então, gente, a gente precisa estimular o amor próprio. Eu estou falando correndo cada hora. Acaba 11 horas? Sangue de Jesus. Então, a gente precisa estimular o amor próprio. Porque o amor próprio nutre de forma santa e sagrada o amor próprio. E, gente, uma ótima instrução para que a gente desenvolva o amor próprio é a leitura da Bíblia. Por quê? Quanto mais porque a Bíblia não é só sobre conhecer a Deus, é sobre conhecer a gente mesmo, a nós mesmos. Porque se a Bíblia é o nosso manual de instrução, quem aqui já comprou alguma coisa, tudo vem com manualzinho de instrução, né? E às vezes a gente mete o bedelho de não ler, aí usa de forma inadequada, né? A gente não usa de forma tão eficiente o eletrodoméstico, por exemplo, mas quando a gente lê, a gente vê, caramba, eu tinha que ter feito isso. Ai, carambola, tinha que ter feito aquilo outro. A minha irmã ganhou um negócio, um relógio desses que conecta com o celular de presente de aniversário do marido dela. A Roberta já foi logo usando o negócio. Falei, Bebeto, você leu a instrução? Ah, não, porque a instrução é QR Code, que tem que ligar. Não leu. Falei, gente, em tempo de dar pau no negócio. Aí o negócio descarregou. Falei, Roberta, geralmente esses troços tem que carregar. Pelo menos o celular é assim, né? Você compra, você tem que dar uma carga de 24 horas, não sei o quê. E aí, corre o risco. Ela tirou todas as funções do negócio. Ela falou, Renata, eu tinha que ter lido mesmo. Porque ela não sabe mexer, ela saiu ligando, saiu usando. Falei, Bebeta, tem manual. E a Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia tem tudo que a gente precisa para a gente saber como a gente deve funcionar, como a gente deve educar os nossos filhos. Gente, tudo tem na Bíblia. Tudo. Não existe uma verdade, nenhuma afirmação de nenhum teórico da psicologia que eu já li na minha vida que não tem na Bíblia. Que eu não encontro um versículo para confirmar, falar, Deus já tinha colocado isso na Bíblia, já está na Bíblia, gente. Então, assim, a base teórica, eu já falei aqui com vocês, numa vez que eu vim aqui, que a base teórica que eu sigo, a linha teórica, a abordagem, é a terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu mais me sigo. Lógico que eu uso outras vertentes que eu acho que, isso aqui, lá de Freud, vamos trazer para cá, da essencial, eu vou trazendo aquilo que faz sentido para a sessão. Mas eu me guio pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Quando eu entrei em crise lá na faculdade, e eu parei a faculdade porque estudar psicologia e teologia, a gente entra em crise existencial, a gente acha que Jesus não existe, Deus não existe, isso é tudo mentira, tudo invenção. A gente começa a ficar numa loucura. Eu entrei em crise, eu era jovem, eu entrei em crise, tranquei a faculdade, e Deus me trouxe Filipenses 4:8. Que tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que tiver boa aparência, tudo que for digno, nisso pensai. E eu fiquei pensando nesse versículo, e aí voltei para a faculdade, e aí eu conheci a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que fala, né, o pressuposto dela é que aquilo que a gente pensa vai originar as nossas emoções, né, vai desencadear alguma emoção e vai dar origem aos nossos comportamentos. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente e desencadeia um comportamento. Se a gente parar para analisar, é isso aí mesmo. Tudo que a gente pensa, a Bíblia fala o quê? Em Provérbios, como imagina em sua alma, assim ela é. E aí eu fui encontrando um monte de versículo bíblico que foi me dando base para seguir essa abordagem teórica, porque para mim é a abordagem que mais se aproxima de Deus, apesar de que toda a psicologia para mim é completamente Deus, mas foi a abordagem que mais me aproximou de Deus. Então, na Bíblia a gente encontra as respostas para tudo. Na Bíblia, gente, a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre ansiedade. Filipenses tem, Mateus tem, Provérbios tem uma infinidade. Meu Jesus, Provérbios tem muitos versículos que falam sobre ansiedade. Então, a gente tem muitos textos na Bíblia que trabalham essas questões. Estou falando da ansiedade, mas outras questões também. A questão de autocuidado, a gente encontra na Bíblia. A questão de amor ao próximo, a gente encontra na Bíblia. A questão de educar os nossos filhos, a gente encontra na Bíblia. Gente, tudo a gente tem aqui. Então, quanto mais a gente lê,
mais a gente desenvolve amor próprio, porque a gente entende quem a gente é em Deus, porque a gente entende como a gente funciona, como a gente precisa funcionar. E vamos caminhar aqui. Outro remédio natural bíblico, passarinhar e contato com a natureza. É o texto da minha vida, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Mateus 6, versículo 25. A partir do 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celeste os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que esses pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então, vou parar por aqui. Eu botei aqui passarinhar e contato com a natureza. São 2 estratégias bíblicas que está nesse versículo e em outros versículos que são extremamente... Gente, existe gente estudando o ato de passarinhar. Isso aí não é coisa da minha cabeça, não, tá? Passarinhar é um ato que está sendo estudado e existe um estudo científico falando sobre isso. Que pessoas que observam pássaros, observar mesmo, gente, ir para a natureza e observar eles cantando, e observar eles, a natureza deles, como alimentam os seus filhotinhos, isso traz para a gente tranquilidade, isso diminui a nossa ansiedade. E os pássaros, não sei se vocês sabem, mas o pássaro na natureza, enquanto tem pássaro cantando, a gente sabe que não tem perigo iminente. Agora, pássaro começou a ficar em silêncio. Tem um homem que saiu agora nas redes sociais, né, o homem que foi atacado, o seu Jorginho, foi morto por uma onça. E tem um outro cara que contando sobre que sobreviveu a um ataque de onça há 16 anos atrás, há quase 17 anos atrás. E aí eu ouvi o relato dele. E aí ele, no meio do relato dele, ele falou que a natureza é assim, gente, você entra na natureza, tem barulho. É barulho o tempo todo, é pássaro cantando. E aí ele falou que os pássaros pararam de cantar. Que não tinha mais um piu, 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 piu. E aí, quando os pássaros pararam de cantar, que ele se deu conta que a onça estava atrás dele. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, gente, como isso é precioso, como esse ensinamento do Senhor aqui, essa palavra, ela é tão rica e tão atualizada, tão atual. Não, pássaro na natureza. Então, assim, inclusive eu coloquei contato com a natureza, né? Porque contato com a natureza é excelente também para ajudar a gente a diminuir os níveis de ansiedade. Então, a natureza, ela proclama a glória do Senhor. Quer falar? Cachorro? Não, cachorro é excelente para a ansiedade, gente. Excelente. Crianças ansiosas, existe também estudos sobre isso. Que hoje em dia, lógico que a gente está vivendo uma gourmetização dos pets. Não estou falando disso. Pet não é filho, apesar da gente chamar de filho, tal. Pet não é filho, tá? Não vamos substituir, não vamos nos amoldar aos padrões do mundo, que tem trazido, né, os pets como filho. Tem gente que está preferindo ter um pet do que ter um filho. E milita contra isso. Então, não estou falando sobre isso. Lembrando sempre do que a Aline trouxe aqui. Não vamos nos amoldar a esses padrões. Mas ter um pet é maravilhoso. Existem cachorros que são cuidados, são treinados para estar com pessoas deprimidas. Cavalo, existe um trabalho com cavalos para pessoas, tanto deficientes físicas, mentais, como pessoas também deprimidas. Então, ter um pet, o contato com a natureza é maravilhoso, gente. O contato com a terra, o contato com, sabe, fazer uma hortinha. Gente, não tem como ter um quintalzão. Faz uma hortinha em casa, cultiva uma planta para você ver que delícia que é.
você cultivar, você ver crescer. Fora que vai te trazer tranquilidade, não é só porque você está ali vendo crescer, porque você vai começando a entender a criação, que é plantar, que você tem que esperar o tempo certo para aquilo dar fruto. Então, assim, é essencial a gente cultivar esse hábito de observar a natureza, de ver a glória do Senhor na natureza. É essencial e é bíblico. E para a gente finalizar, gente, o último remédio bíblico aqui contra a ansiedade é a fé. A ansiedade, ela é avessa à fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus 11 fala o quê? Qual é a definição de fé? Ora, a fé, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, você tem certeza daquilo que você está esperando, e a prova das coisas que não se veem. É completamente avessa à ansiedade. Então, se você está vivendo uma vida de ansiedade, pode acreditar, você está vivendo uma vida sem fé. Você está uma pessoa com pouca fé. E eu afirmo sem medo de falar. Porque ansiedade e fé, elas não coexistem. Porque quando você tem ansiedade, você tem a necessidade de controle. E controlar as coisas, controlar o tempo, controlar tudo. Eu preciso saber do que vai acontecer, eu preciso ter tudo sob meu controle, organizar tudo. Esse excesso de controle entra em completo conflito com confiança em Deus. Porque confiar em Deus é a gente soltar o controle e falar, Deus, vai, pode fazer. Pode fazer, Deus. Faz, estou aqui. Então, assim, é completamente avesso. Não tem como a gente agradar a Deus sem fé. Porque a fé nos faz confiar de que Ele vai cuidar da gente. Só que a ansiedade do dia a dia, a ansiedade do que eu vou ter que fazer. Quem é mãe aqui talvez já está começando a pensar no almoço que tem que fazer, nas coisas. No final, na vinda do culto à noite, a gente já começa assim, a mãe tem que botar a criança para a escola, tem que ver isso. Tirar a carne do congelador, tem que fazer aquilo outro. Por exemplo, eu gosto de planejar, eu deixo a roupa de Radassa toda arrumada da semana. Eu deixo. Para não ser consumida pela ansiedade. Então, assim, eu me planejo. Todas as roupas que ela vai usar a semana inteira eu já deixo arrumada. Todos os lanches dela eu já deixo organizado. Eu tenho esses padrões que isso ajuda, gente. Ser organizado é bom, tá? Organização, você controlar as coisas, planejar é bom. Só que você ter esse excesso, essa preocupação com controle, você tem que controlar tudo. Quando alguma coisa foge do seu controle, você fica totalmente desestabilizado. Principalmente quando diz respeito às coisas de Deus. É falta de fé, é falta de confiança. E controle e confiança, autocontrole, confiança, controle da vida e confiança, elas não andam juntos. Gente, não dá para andar juntinho, né? Confiança em Deus e ter controle da vida não conseguem coexistir. Tem um versículo em Provérbios que fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente quer confiar naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente... Mas eu estudei para isso, a gente se esquece daquilo que o Senhor fala na palavra dele, sobre a gente confiar nele de todo o nosso coração. Existem muitos versículos também na Bíblia que falam sobre confiança. E eu queria estimular os irmãos nessa manhã a fazerem isso quando chegarem em casa. Observem como vocês têm levado a vida de vocês. Observem se vocês são gratos pela vida que Deus tem dado, pelas coisas que Deus tem proporcionado. Observem se vocês se amam. Observem se vocês gostam de vocês, daquilo que vocês veem no espelho, mesmo que vocês não se conformem, né, como a gente falou da questão da obesidade. Convivam mais com a natureza, saiam mais de casa. Eu conheço uma pessoa que ela não abre a janela, gente. O quê? Fala. Sim, muito, muito. Sim.
Sim, é essencial isso daí, porque faz a gente observar com mais atenção as questões do outro também. Então, gente, para a gente finalizar, eu desejo que vocês cheguem em casa hoje. Foi muito rápido, eu teria muito mais para falar, mas eu quis focar nesses pontos. Mas, antes da gente finalizar, eu queria que vocês parassem em casa, anotassem as coisas, observassem como vocês estão, como anda a questão de gratidão de vocês, como anda a questão de amor próprio de vocês, como vocês têm se amado. Será que vocês têm se amado como Jesus ama vocês? Como Jesus olha vocês como a menina dos olhos dele? Será que vocês têm tido contato com essa natureza do Senhor, observado a glória do Senhor na natureza? A Bíblia fala sobre isso, né? Que a natureza, ela proclama a glória do Senhor. Então, observe a glória do Senhor, contemple e, ao mesmo tempo, você exercita a paciência, exercita a gratidão, a contemplação, e você diminui seus níveis de ansiedade. E fé, gente, fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa confiar. Gente, coloque esse versículo, escrevam ele, colhe na geladeira. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Coloca isso na geladeira, porque isso vai te ajudar a combater. Quando vierem aqueles pensamentos intrusivos, meu Deus, e se, será que eu vou conseguir? Quando será que isso vai acontecer? Você lembra, eu preciso ter fé, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu não vou conseguir controlar tudo, eu preciso dar o controle da minha vida nas mãos de Deus, eu preciso entregar isso nas mãos do Senhor. E, como psicóloga, né, eu queria trazer aqui coisas básicas da vida que a gente precisa, que ajuda a gente a aliviar a ansiedade. Amigos verdadeiros ajudam a gente, uma boa conversa ajuda a gente a diminuir a ansiedade. Orar. Gente, existe um estudo científico sobre oração, sobre a importância da oração. Gente, a ansiedade, ela desativa a parte do nosso cérebro de raciocínio. Quando a gente está ansioso, estou acabando. A ansiedade, ela desativa, ela torna inativa a parte do nosso cérebro de raciocínio. E a oração, ela ativa. Então, Então, a gente precisa orar. Orem, gente, orem. Orem sem cessar. Respiração, gente, técnicas de respiração. Existem muitas técnicas na internet, no YouTube. Atividade física, gente, vamos focar. O Anderson falou aqui também que ele está nessa vibe mais de cuidado com o corpo. Vamos cuidar da nossa saúde, fazer uma caminhada, correr. Gente, coisa que não necessita de dinheiro, que às vezes a gente acha que precisa ter dinheiro para fazer uma atividade física. E não, pular uma corda, fazer um movimento dentro de casa, beber água, se alimentar e sono. A gente precisa dormir e descansar no Senhor, né, gatinho? Tudo bem? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês se observem mais em casa. Cuidem disso, a ansiedade está aí, nossas crianças estão ficando ansiosas, nós estamos ansiosos. Vamos prestar atenção na nossa impaciência com os nossos filhos e pensar naquilo que tem tirado nosso sossego e confiar mais no Senhor, entregar mais nas mãos do Senhor. E se de tudo persistirem os sintomas, procure um profissional. Tá? Ao persistirem os sintomas, procure um profissional, que nós estamos aqui para ajudá-los. Eu acredito que nós somos homens e mulheres de Deus nessa geração para ajudar as pessoas a combater esse mal do século, que é a ansiedade, esse mal que está coletivo. Tá? Amém, eu agradeço a oportunidade. Desculpa se eu falei um pouco rápido, eu queria ter mais tempo, gente. Mas é isso, que se deixar eu vou falando a vida inteira. Aline.